E aí, empreendedores e empreendedoras, mais um episódio do podcast da Expo Empreendedor. Eu sou Rafael Manfredini, estou aqui hoje com meu irmão sócio, Rubens Manfredini. E aí, Rubens, tudo bem? Tudo ótimo. Com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar com o ilustríssimo vereador Gilberto Nascimento. Obrigado por estar aqui, por vir aqui prestigiar nosso podcast. É uma honra ter aqui você, que já fez uma série de emendas e vem aí lutando no empreendedorismo, no fomento do empreendedorismo. É muito legal. Rubens, Rafael, obrigado pelo convite de estar aqui para a gente falar sobre um pouco essa veia que eu acho que todo brasileiro tem. A gente nasce com um pinguinho ali no sangue do empreendedorismo, né? Acho que todo mundo olha um problema, enxerga uma oportunidade e fala, eu acho que eu tenho um caminho para resolver isso aqui. E começa. Eu acho que isso todo brasileiro tem. Eu fico feliz de ter tido também uma visão e um caminho de empreendedorismo logo no começo, bem novo. Mas estou muito feliz de poder estar aqui para falar com vocês, né, nesse podcast da Expo Empreendedora. A gente estava falando um pouco lá fora sobre o sucesso que foi a última edição, Sim. Com certeza crescendo cada vez mais. E conta pra gente um pouco, você passou por diversas áreas, né, dentro desse setor político. Sim. Você já foi secretário de Estado? Já, 4 vezes, já tem uma carreira aí, graças a Deus, bem consolidada. Eu trabalhei fazendo eu iniciei, na verdade, fazendo conscientização política de jovens e adolescentes, muito antes do pessoal fazer aqueles movimentos na Paulista e tal. Tanto é que nas primeiras fotos eu sou um dos mais velhos ali, junto com os meninos, com o Kim, com o Holiday. A gente que ajudava a organizar, porque eu já vinha fazendo isso, de conscientização política. E por ser da igreja, por ser evangélico, eu aproveitava o espaço, pedia aí para os líderes, olha, dá para abrir de sábado e chamar a moçada para a gente conversar, eles entenderem o quão importante é votar, é participar da questão política. E aí eu comecei nesse formato, aí fui me organizando no Partido Social Cristão, no PSC. Chegou num determinado momento que eu fui convidado para fazer parte da Juventude Estadual. Cheguei a ser presidente nacional da Juventude por 6 anos. E durante essa presidência da Juventude, o presidente nacional do meu partido me liga e fala, olha, você vai ser candidato. E aí eu virei candidato de uma hora para outra, né? Não tinha construído uma candidatura. Fiz uma primeira eleição, fiquei fora por 702 votos. Tive mais de 17 mil votos, fiquei fora atrás do Ricardo Nunes, né? Na primeira do Ricardo, então há 3 atrás. Mas não abaixei a cabeça, continuei, aproveitei das oportunidades, tive um convite para ir trabalhar no Estado, cheguei a ser secretário adjunto de Desenvolvimento Metropolitano. O Desenvolvimento Metropolitano, até para esclarecer um pouco, é uma secretaria de meio. O que ela faz? Ela viabiliza todos os procedimentos para lançar um programa ou para uma secretaria que está na ponta, que vai efetivar, para deixar tudo organizadinho. Então, vou dar um exemplo do que eu fazia naquela época. Naquela época era o governo federal da Dilma e ela tinha a ideia do trem-bala, lembra? Que saía de Campinas e ia até o Rio. Para ele sair de Campinas, passar por São Paulo, Guarulhos e subir, a gente tinha que andar em todos os municípios, falar com os prefeitos, falar, olha, o trem vai passar aqui. Eu vou precisar desse espaço. Aí o prefeito falava, mas esse espaço eu queria colocar um hospital. Então peraí, então eu vou na Secretaria de Saúde e vou buscar um outro hospital e você coloca em outro lugar. Então, a contrapartida do Estado, eu fazia toda essa articulação. Tanto é que o governador Tarcísio, esse ano, lançou o Trem Intercidades, o TIC. Está exatamente em cima de todo esse processo que eu fiz lá atrás, que já tem todas as autorizações. Então, comecei por aí. Depois tive a oportunidade, porque deu muito certo essa articulação política que eu fazia na região. O governador me chamou e falou, vou te dar uma nova missão. Vai para a Secretaria de Justiça do Estado, para ser secretário adjunto, para cuidar lá da relação entre a Secretaria, o PROCON, o IPEM, o ITESP, a Fundação Casa e o IMESC. O IMESC é o Medicina Sociocriminal, que faz exame de paternidade. Fundação Casa, onde tem os nossos menores infratores. O ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que faz regularização fundiária. PROCON. E o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. Consegui fazer uma articulação, chegou num determinado momento que o governador me chama e fala,
agora você vai assumir a secretaria. Virei secretário de Justiça, então, do Estado, o que é, assim, o ápice para o pessoal do mundo jurídico. Tá. Eu venho de uma família do mundo jurídico, então, meu pai é advogado, meu sogro juiz, cunhado juiz, todo mundo é advogado, menos eu. Tá. Mas o governador, eu acabei entrando nesse caminho. Eu sou o primeiro secretário de Estado do Brasil de Justiça que não tem formação jurídica. De lá saí candidato a vereador, agradeci o governador, começou a campanha de vereador, me elejo a primeira vez, faço os 30 mil e poucos votos. Trabalhando na questão do idoso, governador Márcio França, quando assume, para tentar a reeleição ali depois do Geraldo, acaba me convidando para trabalhar essa questão do social, do desenvolvimento social, que já fazia na minha vida privada. Assumo a Secretaria de Desenvolvimento Social, Márcio perde a eleição, volto para a Câmara, vem a pandemia, me reelejo, uma grande mudança, né, no número de vereadores, consigo me manter lá. Depois conheço o Tarcísio, ele conhece o meu trabalho, fica sabendo do meu trabalho em Brasília, né, que eu tinha passado pela secretaria. Quando vem em São Paulo, acabei encontrando com ele, ficamos 3 horas conversando. Ele falou, olha, eu não sei se eu vou me candidatar, não sei se eu vou mudar para cá e não sei se eu vou me eleger. Mas se essas 3 coisas acontecerem, você vai ser meu secretário. E acabei voltando para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para cuidar de muita coisa, mas principalmente de muita gente. Então, essa foi minha trajetória. Já há 8 anos no mandato de vereador. Graças a Deus, uma trajetória ascendente e consolidada. Conta um pouquinho pra gente, vereador. Como que foi aí na infância? Você, filho de um parlamentar. De um parlamentar, uma figura assim, importantíssima no país. Que você leva o nome dele. Sim, né? Sim, exatamente. Você começou a trabalhar com o seu pai. Como que começou? Como foi o início da sua vida profissional? E aí a descoberta dessa vida, dessa transição para a juventude, né? Olha só, na verdade eu falo e às vezes eu fico até meio assim, porque meus filhos ouvem isso, né? Mas eu comecei a trabalhar porque eu repeti de ano. Então eu estudava no colégio da Polícia Militar e tal, aí bagunceiro e tal, acabei não passando de ano. Meu pai falou, então agora você vai trabalhar para ajudar a pagar a escola. Mas era ainda o período de fim de ano, e era um ano pré-eleitoral do meu pai, então ele voltaria a ser candidato a estadual, já estava indo para o segundo mandato de estadual. E aí, naquelas férias, ele falou, você não vai ter férias, você começa a trabalhar o ano que vem, mas agora nas férias você vai andar comigo. E aí eu entrei no carro e ele ia para o interior. Deputado estadual roda o estado inteiro. Sim. E eu comecei a admirar meu pai de uma outra forma. Né? Não só aquela figura paterna, né? Aquele respeito por tudo que ele representa, né? Como pai. Mas também ver a dedicação dele, a gente pegar aí 5, 6 horas, ir lá para o Pontal do Paranapanema, para atender um problema de um hospital, entender o que era, ir no governador, buscar dinheiro, para resolver problema de pessoas que ele nem conhece. Mas eu via aquele brilho nos olhos dele, aquele orgulho que ele sentia quando conseguia dar o nó na ponta lá e falar, tá resolvido. Entendi. Sabe? Mesmo que não ficasse com reconhecimento político lá na ponta, porque quando você vai e volta para cá, você fica um bom tempo sem ir para lá. Então você não tem muito essa questão, eu vou lá para fazer o voto. Não. Para ele sempre foi um chamado. E aquilo ficou guardado no coração. Aí eu comecei a admirar meu pai de uma outra forma. Nesse ano, quando eu estava com 14 para 15 anos, aí eu comecei a trabalhar, né, numa loja de shopping, ali no Shopping D, tinha acabado de abrir a loja no Shopping D. Fui trabalhar vendendo tênis, né? Me criou um grande problema, porque eu gosto de tênis. Então, eu tô aqui, tô de tênis. Ontem eu tava de tênis. Queria comprar todos, né? Cara, eu compraria todos. Eu vou ser bem sincero. Nem sei se eu usaria todos, mas eu compraria todos. Porque ficou uma paixão de criança. Então, eu percebia isso. Eu me destacava bem quando vendedor de tênis, porque eu gostei daquilo. E aí, quando o pessoal da Alpargatas, das marcas, vinham para vender, os vendedores que vendiam aí as grades, né, dos tênis, eu ficava no pé deles, eu era o mais novo. Isso aqui funciona para quê? Por que que esse Mizuno, como é que é esse negócio que troca de cor, né? Lembra? Sim, Mizuno que a gente chamava de camaleão na época.
como é que isso aqui... E aí eu sabia tudo, eu perguntava tudo, sempre gostei. Então, me facilitava na venda. Não era só profissional, né? Porque eu gostava. Uma paixão pessoal. Por isso que eu acho que... E aí eu falei no começo, né? Que todo brasileiro tem essa veia de empreendedor, né? Porque aonde eu comecei a ir bem, que eu cheguei depois a ter loja no shopping. Tá. Comecei a ir bem porque eu gostava daquilo, perguntava. E na hora de vender, eu explicava. Então eu fazia, eu praticamente entrava na mente da pessoa e o cara falava, caramba, é tudo isso, tênis? Aí ele saía contando a minha história do tênis dele. Então ele valorizava o produto em cima do que eu falava. Por isso que eu acho que esse é o grande segredo de quem trabalha com vendas. E aí eu comecei a fazer isso, trabalhei no shopping, depois acabei, acho que como todo empreendedor, né? Você vai no mercado e se você não tiver o tino de, na hora certa, dar mais um tiro e arriscar, você ficar mais tranquilo, você vai acabar sendo atropelado pelo mercado. Aconteceu comigo. O pessoal da World Tennis abriu uma loja do lado da loja aí, quando eu já tinha montado a loja, do lado. Só que eles tinham 14 lojas de rua e a primeira de shopping deles. Conclusão, eles compravam muito mais barato, jogavam o preço lá embaixo, acabei vendendo para eles. Né? E depois fui me virando em outras coisas. Aí fui trabalhar, eu cheguei a vender muito chinelo na África. Tá. Eu fiquei 5 anos trabalhando comércio na África, levei algumas empresas para lá. A Agrale, por exemplo, eu que levei para a África, estão lá há muitos anos. Né? Mas buscando... De vendedor a exportador. Exatamente. Buscando oportunidade, era essa. Eu sempre gostei... Eu tenho um amigo que sempre fala... Ele me chama de Beto, né? Até porque lá em casa, na família toda, são 7 Gilbertos. Nossa. Nunca vi uma família para não pensar em outro nome, né? Então, todas as irmãs da minha avó têm um filho que chama Gilberto. Tá. Então, alguns têm a segunda geração, como é meu caso, por exemplo. Ou é Giba ou é Beto, né? Então, para mim, graças a Deus, ficou Beto, né? Tem alguns que ficaram pelas questões físicas, né? Então, para mim, ficou Beto. Então, ele falou assim, Beto, o dia que você estourar, ninguém vai poder dizer. Porque você sempre mexeu o bolo, nunca deixou a receita dar errado. Então, eu sempre gostei, sempre fiz, sempre investi. Na África foi uma situação, para mim, inesperada, porque eu tinha quebrado, né? Essa questão da loja, porque eu tive que vender. Tá. Fiquei com uma grana, aí comecei a construir no interior, lá em Boituva, fazer casa, vender, vender. E aí encontro essa pessoa e ele fala, cara, vamos para Angola trabalhar. Ele tinha acabado de montar uma exportadora aqui no Brás. Uhum. Ele é de Guiné-Bissau, o Jean, meu amigo até hoje. E falou, cara, vamos para lá, porque como você tem muita relação aqui, fica fácil você chegar nos empresários aqui e mostrar que lá é um espaço bom para se investir. E aí eu me lembro que a primeira vez eu falei assim, Jean, mas lá tem o quê? O que tem lá? Ele falou, lá não tem quase nada, só tem ouro, petróleo e diamante. Então o dólar tá lá. Falei, vamos embora. Só tem dinheiro sobrando, assim, né? Aí fui para lá, trabalhei em 7 países diferentes, né? Fazendo essa relação, levando negócios. Nem todos deram certo. Claro. Né? Mas na minha ida, a Globo Internacional tinha acabado de entrar em Angola, língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola. E aí foi na época que lançaram uma novela aqui chamada Pé na Jaca. Não sei se vocês se lembram. Sim. E na novela Pé na Jaca, na entrada e na saída era um chinelo escrito Pé na Jaca. Cara, eu fui lá e eu falei, peraí, se eles são fãs do Brasil, se a gente é o irmão mais velho ou o primo rico para eles, tudo que acontece no Brasil eles querem fazer igual, me deu 5 minutos, eu vim pro Brasil, aí fui num fabricante e falei, vamos fazer esse chinelo aí, Pé na Jaca. Aí fiz. Conclusão, eu cheguei a vender... Na primeira eu vendi 3 containers, mas depois eu cheguei a vender mais 15 containers no tempo, só de pé na jaca. Então, todo pé na jaca que chegava em Angola, Guiné-Bissau, todos os países de língua portuguesa fora, eu que mandei fazer, aí ganhei muito dinheiro. E aí você vai investindo em outras coisas. Sim. Aprendi também que é bom você ter um pouco mais de foco. Tá. Não perca o foco e faça tudo se você não tem habilidade no todo, né? Então, algumas coisas eu fui aprendendo. Então... você tem a hora certa para dar o tiro. Eu não dei o tiro de arriscar na loja de tênis, perdi. Nessa eu quis dar tiro para todo lado. Entendi. E aí também perdi algumas coisas, né? Algumas exportações que eu fiz
que infelizmente não amarrei juridicamente. Esse é um problema que tem em algum, não especificamente em Angola, Guiné-Bissau, mas no RDC, República Democrática do Congo, Nigéria, você tem algumas dificuldades de juridicamente se proteger. Então, nesses de língua portuguesa, eu aprendi o caminho, eu fazia via Portugal, porque em Portugal a gente tinha um pouco mais de segurança. Mas sempre mexi o bolo, cara. Sempre gostei, sempre gostei. O que tem de oportunidade eu estudo, vou para cima e graças a Deus, tô passando isso para os meus filhos. Né? Então, por mais que eu seja um funcionário público, mesmo que eleito, mas eu sempre disse para eles, olha, vocês vão aprender a fazer gestão de negócios. Então, o meu filho que está aqui hoje, ele faz faculdade de cinema, né? E ele gosta, ele é dessa moçada do audiovisual. Então, o que eu montei para ele? Um estúdio de podcast. Legal. Então, ele tem lá em Santana o espaço dele, está aprendendo, está tendo os clientes, está entendendo o que é o mercado, o que é o relacionamento, que precisa ter muita comunicação, que precisa ter paciência, né? Aí a minha filha do meio já está... Eu tenho uma barbearia também na Zona Norte de São Paulo, que ela é meia social, né? Tá. Metade das cadeiras vem de homens que a gente trata na nossa casa de recuperação, que a gente tira da Cracolândia. Então, metade das cadeiras são para eles e a outra metade para profissionais. Ela que hoje faz a gestão. Ela faz faculdade de História na USP, mas no restante dos dias, todo o tempo lá na barbearia. E a mais nova tá junto com essa outra, né? Comprando roupa no brechó, montando look, vendendo na internet e fazendo o negócio girar. Então, eu nunca quis, né? Se eles quiserem um dia prestar concurso, por exemplo, meu pai é delegado, prestou concurso, sogro advogado, sogro juiz, prestou concurso, cunhado, concurso. Se eles quiserem, é uma opção deles depois. Mas eu quero ensinar o seguinte, existe vida além do funcionalismo público. Claro. Você pode empreender. Sim. E o empreender vai depender muito mais de você. Sim. Né? E depender de você o tempo inteiro. Então, você tem que ficar ligado o tempo inteiro, tem que aprender, se envolver, se relacionar com aqueles do mesmo meio, né? Depois que eu montei a barbearia, eu comecei a me relacionar muito mais com esse setor da beleza. Com a indústria da beleza, hoje com muitas influencers que a gente acaba se ajudando. E você vai aprendendo no dia a dia, né? É uma história que até se relaciona um pouco com a gente também, né? Porque a gente começou também ali com o nosso pai, mentor, sempre, né? Até a gente discutindo um pouco ali antes, né? Então, e aí também, nessa história aí, eu sou o terceiro Rubens da geração, então... Tem uma carga pesada aí, uma né? carga pesada, né? Então, Mas, não tem 7, mas... Parabéns por isso que você está fazendo pelos seus filhos, porque poucas pessoas têm essa capacidade de enxergar que você precisa preparar eles para o mundo, mas treinar também com seus valores, com os seus princípios. Sim, claro. E voltando um pouquinho essa sua experiência na África, né? Então a gente falou de tantas riquezas, né? Mas, de outro lado, tanta pobreza. Muita miséria. Muita miséria, né? Então, assim, o perfil que eu posso falar, até por conhecer mesmo. O pessoal vem de uma situação miserável mesmo. E aí, quando começa a ganhar um pouco de dinheiro, eles viram a chave. Porque lá, ou você é patrão ou você é funcionário. Então, eles têm isso meio que como cultura, sabe? Então, eu fui em várias casas de clientes lá, por exemplo, para fazer negócio, para fazer de repente uma negociação. Ia na casa deles, aí você pega ali a rua toda de terra, carros bons, por exemplo, mas que vieram de importação dos Estados Unidos ou da Europa, né, já usados. E aí você vê os carros todos quebrados ali, faltando uma peça. Então, eu lembro de um dia chegar lá e ver um Audi TT que tinha 2 anos de uso, numa rua totalmente esburacada, com lixo em cima. Porque eles estavam com dificuldade com o caminhão do lixo e tal. E o pessoal jogando lixo. Eu falei, cara, mas esse carro vale uma nota. Ele falou, pra gente não vale. Porque aqui deu um problema no módulo. Sim. E aí não compensa colocar esse carro no navio e mandar para lá. E nem comprar um módulo para cá. Sim. Então ficou lá.
E eu fiquei abismado. E aí você entra na casa das pessoas, você vê a maior televisão que existe, tudo é outro mundo. Tá. Fora não, muita pobreza. Então você tem sim essa relação de gente muito rica e gente com muita necessidade. Quando eu comecei em Angola, tinha 1 ano e meio que tinha terminado a guerra lá. Então você tinha também muito essa desconfiança das pessoas que vinham de fora. Olha, peraí, o cara vem tirar da gente de novo, como é que é isso, como é que não é? Então, o africano em si, principalmente nigeriano, o pessoal do Congo, o pessoal do Senegal, demoram muito para confiar em você. Né? E existe toda uma outra forma de fazer negócio, né? Até a postura, como se fala. Não é na primeira reunião, eles não são práticos igual a gente, eles querem conhecer bem. Sim. Então eles vão sair com você, vão jantar, vão... E vai. Vão estudar. Vão estudar, com certeza. Vão estudar muito. Porque como muitos países não têm essa segurança jurídica, Sim. ele precisa ter 100% de convicção de que pode confiar em você. Então não é uma questão simples. Se nós conseguíssemos como cultura levar empresários que têm essa cultura nossa daqui para lá e desse um pouco mais de segurança jurídica, a África virava em 10 anos. Tá. Ia ser o lugar mais rico do mundo. E é um negócio incrível. Essa segurança jurídica, ela depende do governo. Envolve política, né? Sim, depende do governo. E aí eu volto na sua pergunta. O pessoal cresce um pouco, seja na política, seja no que for, cresce um pouco, eles querem tirar o proveito o mais rápido possível. Ah, tá. Então não existe um tempo de maturidade, sabe? Tá. Para maturar e entender, ó, isso aqui é bom para todo mundo, vamos indo. Mesmo Infelizmente tem isso. Ele já vem da miséria, então quando ele tem um pouquinho, ele já quer. E são muito explorados, né? Com certeza já quer desfrutar, né? Tem todo o direito de desfrutar, porque fizeram isso. Sim. Existe essa cultura, sim, que, ó, eu hoje sou seu funcionário, mas amanhã se eu virar seu patrão, amigão, eu vou te tratar igual ou pior, como você me tratava, para mostrar que eu sou maior. Então tem um pouco isso. Não digo que é generalizado isso, né? Porque vai muito das pessoas. Mas essa é um pouco da impressão que eu tive lá. Agora, muitos brasileiros foram para lá. Eu tenho um amigo que foi junto comigo na primeira vez. A gente ficou com contato. E ele foi para vender mangueira para as fazendas jogarem água. Como é que chama? Irrigação. Foi para vender mangueira de irrigação. Hoje ele deve ter aí uns 2 citations, porque ele começou a vender tudo. Tá. Porque ele foi para vender a mangueira. Aí, agora eu preciso do pino para fazer a base da irrigação. Sim. Ele trazia do Brasil. E ele foi. Hoje é um cara, assim, bilionário. Foi vendo as oportunidades. Exatamente. Que tinham. Então, empreendedor nato. Sim. Saiu daqui como vendedor de mangueira. Sim. Agora ele tem, inclusive, sociedade e empresa de telefonia na África. E lá todo mundo tem 2, 3 chips. É um negócio incrível. Então, esse cara, ele se aproveitou muito das oportunidades. Realmente, a África é uma terra de oportunidades, mas você tem essa insegurança jurídica. Como, graças a Deus, a gente vive num país que não tem guerra, né, e que a gente tem uma segurança jurídica, a gente acaba acreditando mais. Eu levei muitos empresários para lá, gente que mexe com transporte, gente que mexe com arroz, gente que mexe com suco, com castanha de caju. Para você ter uma ideia, em Guiné-Bissau, caju e manga são pragas para eles. E na minha época não tinha uma beneficiadora para fazer suco de caju e manga. Consegui levar um pessoal para lá. Ele montou a empresa. Naquela época, eles tinham muita dificuldade com a questão da energia, porque vinham da guerra. Tá. E eles acabaram com todo o sistema de energia. Primeira coisa que faz na guerra é deixar o cara sem luz. Sim. Foi daí que veio a sacada da Agrale, porque eu vi lá gerador chinês. Eu falei, peraí, mas a gente tem gente que faz gerador no Brasil. Pô, a Agrale faz. Era o mais barato. Eu fui para Caxias do Sul, conversei com o pessoal da Agrale, comprei alguns, mandei, vi que deu negócio, fui até levar a empresa para lá. Então, aí levaram o equipamento agrícola, né, tudo que a Agrale tinha, levou para lá, fez até uma parceria depois com a Tata, na Índia, para vender, né, esses
esses volares que a gente tem, que é Marco Polo e Agrale, né? Carroceria Marco Polo e a base Agrale. E é importante que você priorizou a tecnologia e em uma empresa brasileira, né? Sim, sim. Não foi procurar na China. Não, ou não. então Até fora. porque a visão do Jean, que é esse cara que me chamou, ele falou o seguinte, olha, você conhece muita gente, né? Você tem muito relacionamento. E eu não tenho esse relacionamento, mas eu crio esse relacionamento lá em cima das oportunidades. Só que depois eu não sei a quem buscar. E ele falava, quando eu chego aqui, o cara não acredita. Eu preciso de alguém que dá credibilidade. Foi aí que a gente montou a parceria e aí que as coisas começaram a acontecer. Por isso que a gente conseguiu fazer muita coisa, porque eu dava essa credibilidade das pessoas aqui, né? Usando, obviamente, até a figura do meu pai, porque o cara falava, poxa, mas eu não conheço, olha, é só ver o meu histórico, de onde eu venho, né? A minha história. Então a gente se utilizou disso, sim, claro, por que não? Nada político, na verdade da história mesmo, de posicionamento, de transparência. Claro. Óbvio que eu comecei, inclusive, buscando os amigos do meu pai. Claro. Né? Então fui, por exemplo, aqui no pessoal de universidade, quando eles falaram, a gente queria uma universidade, mas aí não era o perfil do brasileiro de estar lá. Então, algumas vezes eu fui lá, dei morro em ponta de faca, voltei, mas nunca baixei a cabeça. Eu só acabei vindo para cá depois por uma questão familiar, porque eu me senti incomodado quando eu liguei aqui e ninguém queria me dizer por que a minha filha pequena estava com o braço quebrado. Né? E eu falei, cara, acho que eu vou fazer... Acho que eu estou seguindo o mesmo caminho do meu pai. Porque eu não tenho uma lembrança do meu pai, de tanto que ele trabalhava, porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, então o vereador tinha que estar na rua. O estadual também. E aí eu tinha um irmão que tinha 1 ano e 1 mês mais velho do que eu. E acabou falecendo com 12 anos. Eu com 11. Então eu só tenho lembranças do meu pai depois dos 11. Tá. Antes eu não tenho. Antes era... eu não tenho na memória, né? Antes ele chegava muito tarde, saía muito cedo. Eu via de vez em quando, ou só quando a gente ia para o sítio da minha avó. Isso ainda tem, mas do dia a dia, de aprender, não. E aí isso sempre pesou para mim. Tá. Né? Essa distância. E aí quando eu percebi que eu estava criando isso dos meus filhos, que eu não estava acompanhando, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou voltar. Aqui pode ser uma maravilha. Mas eu acho que a capacidade que eu tenho daqui, eu consigo fazer lá. E aí trouxe um pouco do dinheiro que eu ganhei lá, e foi indo, e fui montando outras coisas. Sempre mexendo o bolo. O vereador é muito ligado à religiosidade, né? O que esse tema, muitas vezes eu já vi o vereador falar que teve um chamado, teve um... Assim. Conta pra gente um pouquinho dessa passagem, desse... Eu acho que independente do que qualquer pessoa acredita, eu acho que a gente tem que entender que a gente não está aqui à toa, né? Claro. E que alguém nos criou. Eu entendo que é Deus, né? Acredito, tem uma fundamentação religiosa, né? Sou evangélico, então... Mas eu acho que todo mundo acredita em Deus. Acho que até aquele que não acredita mesmo, se vê que o avião está caindo, ele vai pedir para Deus... Exatamente. Né? Meu Deus, me salva. Deus, então ele vai chamar. E eu creio e vivo isso, que quando a gente está em alguma situação e a gente precisa muito de Deus, você tomar as decisões, você vai ter a certeza se o seu coração estiver em paz. Se você estiver angustiado, cara, vai pensando de novo. Administra o cara, fala, não vou te responder agora, vamos marcar para a semana que vem, porque para mim vai muito dessa paz que tem no coração. E para mim foi isso. Então eu comecei a perceber essa questão da política, do chamado, por 2 motivos. Um primeiro que ninguém dá, ou a grande maioria, pelo menos que eu saiba, eu nunca conheci alguém que deu o mesmo nome para o filho do meio. Sempre dá para o mais velho, ou para o primeiro homem, por exemplo, que nasce. No meu caso, já tinha nascido meu irmão. Mas Deus sabia que em algum momento ia recolher meu irmão. Então, isso sempre pesou para mim, né? Se você conversar entre eu e meu irmão mais novo ele é apresentador de programa de TV e tal. Então, ele tem um outro perfil. Meu irmão chega em qualquer ambiente, ele muda o ambiente, transforma o ambiente. Eu não tenho esse mesmo dom de comunicação e tal. Todo mundo sempre imaginou que o Gabriel, meu irmão,
fosse entrar nesse meio, ou suceder. Então, um dos motivos foi esse. E o segundo motivo que eu comecei a perceber é que as minhas coisas, né, os meus negócios começaram a travar. Por quê? Meu pai sempre me chamava, ó, vem, me ajuda, participa. Eu sempre ajudei, mas um pouco mais distante. Eu cuidava de programa de TV, material, né, gráfico, essas coisas. Isso eu cuidava. Mas eu não ia muito, vou lá pedir o voto, vou na ponta, sabe? Eu não fazia muito isso. Eu ficava mais na organização. E aí, num determinado momento, eu senti que foi encostando na parede, né? Essa situação, até que eu cheguei em casa, a gente conversei com a Érica, conversei com meu pai também, falei, pai, eu acho que esse é o momento, né? Acho que eu quero sim, acho que eu vou me organizar para fazer isso, quero participar, porque eu estava só na questão da juventude, ajudando nas campanhas, e aí falei, não, vamos para cima, eu vou acreditar. Eu confesso que eu orei para Deus aí, para ter paz no coração, sabe? Essa é uma prática que eu tenho desde o primeiro mandato, de até mesmo na campanha. Então, meu primeiro dia de campanha, meu último dia de campanha, eu tiro pelo menos umas 5 horas, eu me reservo e fico falando com Deus. Na verdade, o que eu faço? Eu entrego a Deus tudo que vai acontecer. Então, no primeiro dia de campanha, que foi dia 16 de agosto, dia do meu aniversário, saí, me reservei num espaço e fui lá falar, Deus, ó, tudo que eu fizer daqui tem que ser do que você quer, porque senão depois vai acontecer e eu vou estar no caminho errado, eu não quero errar, né? Se eu estou lá por um propósito, porque quem faz política tem que entender que faz pelo outro. É isso. Eu falo para os meus amigos, eu tenho, como eu estou muito tempo nesse meio, eu falo para eles, cara, política não é lugar de ganhar dinheiro. Política ou mandato é lugar de você ter portas abertas. Se você for pensar em negócio, você vai ter relacionamento e portas abertas. Não mistura as coisas. Se você misturar, vai dar errado, porque você vai perder o propósito. Então dá sim para você ter o mandato, atender as pessoas. Cada vez que você vai conhecendo mais pessoas, vai fazendo mais network, vai resolvendo mais coisas, você vai conhecendo mais gente, que pode ser que em algum momento te ajude nisso. Claro. Então, por exemplo, me ajudou bastante eu entender que na pandemia, né, muita gente que, por exemplo, tinha diabetes, acabou depois perdendo ou tendo que fazer amputação do pé, porque tinha problema quando ia cortar a unha, se machucava. Então, não era uma questão estética. Virou um problema de saúde. E aí tinha que ir para o hospital, mas estava cheio de gente de Covid. Aí começou a ter problema, foi lá e perdeu o pé, teve que amputar a mão, o pé. E aí, pensando nisso, eu fui atrás desse pessoal, porque aí eu criei um projeto de lei dizendo o seguinte, olha, a gente precisa ter serviços essenciais. E, de repente, por esse ponto de serviços essenciais, eu comecei a conhecer pessoas desse meio da beleza, da indústria da beleza, porque eu fui atrás, então, que remédio que ele teria que passar para não perder isso? Porque a grande questão que a gente faz no município é fazer conta das coisas. E a saúde é o negócio que mais gasta. Sim. Né? Para se ter uma ideia, para construir uma UBS custa 10 milhões de reais. Custa 10 milhões de reais para construir uma UBS. Mas fazer a gestão dela mensal custa 5 milhões. Então não é um negócio que você vai abrir e falar, vou abrir, vou ficar 1 ano lá. Não, vai ficar o resto da vida. Sim. Você vai morrer e a UBS vai estar lá. Então você precisa prever no orçamento o que vai acontecer. Então, no fundo, tudo é gestão do dinheiro. Por isso que eu gosto do Ricardo. Porque o Ricardo ele é exatamente isso. Ele é um excelente gestor do dinheiro. Né? A gente sempre teve esse costume de dizer, olha, só tem obra no ano da eleição. Só que se você entrar nas redes aí, já tem 2 anos e meio que as obras estão sem parar na cidade. Sim. Por quê? Porque ele veio, cuidou do dinheiro, e aí se tem dinheiro, você faz as coisas acontecerem. Sim. Tá aí a Santo Amaro que ele entregou. A Avenida Santo Amaro. Aterrou todos os fios, alargou ela. Não é uma obra que faz agora, de janeiro para cá. Não, já está fazendo há muito tempo. Teve muita reclamação no meio do caminho, mas aconteceu. Então, no fundo, você tem que ter essa questão da gestão. Por isso que eu falo, dá para fazer as duas coisas. Mas aí, voltando à sua pergunta, cara, se tiver paz no coração, enfia o pé que vai acontecer. É só você ter o foco. Mas, de qualquer forma, independente da religião, da identidade política, do viés, né?
eu acredito que o vereador tenha inúmeros eleitores que não Claro, compartilham claro. da sua religião, do seu pensamento. Eu tenho, até porque eu faço um trabalho social, então tem uma galera do social mais nova, por exemplo, que são eleitores do Boulos, mas que votam em mim, porque reconhecem meu trabalho numa parte. Sim. Outros que reconhecem pela questão dessa vinculação religiosa, por defender liberdade de culto, essas coisas. Outros que, porque eu sou empreendedor. Outros porque eu também trabalho a questão da beleza, por exemplo. Sim. Então, você vai criando uma rede de relacionamento, porque o que é o vereador, afinal? Ele é a sua voz onde você não é ouvido ou o seu braço onde você não consegue alcançar. É só isso. Sim. Ele não é o cara que resolve, não, ele é fiscal. Ele legisla e fiscaliza. Atribuições do vereador. Legislar e fiscalizar. Então, criar lei, por exemplo, para facilitar o empreendedorismo. Sim. Né? Ou tirar leis que estão prejudicando o empreendedorismo, por exemplo. Esse é um trabalho. Fiscalizar para ver se a obra está sendo bem feita, se os buracos da cidade estão sendo tampados. Esse lance dos buracos da cidade é incrível. A quantidade de buracos que abre no dia em São Paulo. Vocês têm ideia de quantos sejam? 800 novos buracos por Sim. dia. Isso quando não chove. Tá. Então imagina, essa máquina tem que girar muito. E aí buscar novas tecnologias, né? Como foi buscado, e aí a gente colocou em táxi, Uber e ônibus um sistema na suspensão que dá em momento real. Acho que é momento real que fala? Tempo, né? Tempo real, isso. Tempo real, na sala do secretário, onde estão esses buracos. Tá. E qual o nível sabendo. dele Se é verde, que é um buraco Entendi. pequeno, amarelo mais ou menos, vermelho é urgente. E aí você põe a máquina para trabalhar em cima disso. Né? Então tem uma questão de tecnologia. Mas... É o que um empresário diria, eu otimizei um processo. Isso, né? isso. Então, essa sua história com o empreendedorismo, e aí, um empreendedor serial mesmo, você teve diversas empresas, diversos negócios, isso aí te facilitou muito e te facilita muito hoje o seu papel como vereador. Com certeza. Porque você sabe otimizar processos, você sabe logística das atividades, sabe como se comunicar, sabe... Diferente de, muitas vezes, um aventureiro que está entrando na política só para enriquecer ou para qualquer coisa que seja. Então, é uma história inspiradora. É uma... Obrigado. Você conciliou a sua experiência, né, com essa sua religiosidade, que todos nós temos, independente de como ela seja, e aplica para o bem do cidadão, né? Porque muitas vezes a gente não presta atenção no próximo, né? O próximo, a gente presta atenção no nosso entorno, né? E acredito que você tenha essa cabeça mais aberta, porque você precisa cuidar de situações da cidade, você precisa dar satisfação para os seus eleitores. Então, não é fácil, né? A política. Mas e aí, emendando e falando um pouco dos projetos de empreendedorismo, né? A gente está aqui colocando... A gente está centrado aqui numa pauta que é a Expo Empreendedor, uma feira de empreendedorismo. Como que o pequeno e o médio, o pequeno, né, o micro e o pequeno empresário, ele é afetado pelos problemas da cidade? Como que você enxerga esses problemas como segurança, como buraco, como... É feito um trabalho para entender e facilitar o dia a dia dessas pessoas? Na verdade, tudo afeta todo mundo. Né? Você pega... por que um cara rico precisa comprar um carro blindado? Porque não tem segurança. Então, mesmo que ele não tenha um blindado, se ele estiver exposto com essa questão de segurança, ele está no problema. Né? Mas o problema é educação. Mas o cara que é rico vai colocar um colégio particular. Ok, aí o filho dele vai se tornar um empresário. Ok, ele vai ter gente para trabalhar, profissionalizada? Não vai ter. Sim. Então, tudo afeta todo mundo. Qual que é o nosso papel? E aí eu gosto muito de fazer esse jogo da palavra do vereador.
né? Que é vereador. Tá. Você tem que ir lá na ponta, entender aquilo, discutir com os colegas. Quando eu falo os colegas, todos os vereadores mesmo, nós somos em 55 na cidade. E aí tem vários perfis, né? Fazendo um gancho do que você falou. Tem vários perfis, tem o cara que se dedica mais, estuda mais, né? Quando eu virei a chave, falei, eu vou entrar na política, eu já era formado em relações internacionais, fui fazer gestão pública na Califórnia, pensando, se nos Estados Unidos todo mundo fala que é bom, eu vou estudar lá para trazer para cá. E a cultura é completamente diferente, tem pouca coisa que encaixa aqui. E a gente tem muita coisa muito mais evoluída do que eles, por incrível que pareça. As pessoas, infelizmente, não sabem. Mas perceber e ter essa sensibilidade de onde a água está batendo ali nas pessoas, para você poder legislar, para você poder ajudar num programa, né? Então, eu criei agora o projeto das ruas 24 horas, que tem em Curitiba, tem em outras cidades, Botucatu tem, né? Que são calçadões em áreas que não são, que tem aí uma distância de pelo menos 200 metros de áreas residenciais para você fazer um comércio 24 horas. Por que não? A gente se orgulha tanto de que tudo acontece 24 horas, né? Se a gente tiver... Às vezes a pessoa está com insônia e aí entra aqui para assistir um podcast. Mas se tivesse um teatro 24 horas, era capaz do cara ir. É verdade. Né? A de Curitiba foi pioneira, né? Exatamente. É icônica, é um ponto turístico. Cara, e como não ter isso em São Paulo? Sim. E dá para fazer em vários Uma bairros. cidade que nunca dorme, né? Exatamente. A gente se fazer. orgulha disso, né? Eu, quando minhas primas vêm do Rio, eu às vezes vou lá na sala, quando elas dormem tudo lá em casa, um monte de gente, chamo lá e falo, você não quer... São 3 da manhã, o que está acontecendo? Eu falei, você não quer comer sanduíche de pernil? Eu faço para provocar mesmo. Para falar, aqui tem, lá em Niterói não tem, né? Então, quando a gente faz isso, é porque a gente tem orgulho da cidade. Agora, essa cidade funciona 24 horas por dia. E aí abre esse leque, a gente precisa ter isso. Outras situações que a gente pode entender, por exemplo, até o empreendedor com 60 a mais, né? Que aí saiu do mercado formal. E aí qual o caminho dele? Empreender. Então a gente criou também uma legislação, a gente está discutindo. Agora, a prefeitura tem a DESAMPA, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, né? Que você tem vários equipamentos sensacionais. Na DESAMPA você tem um espaço, por exemplo, como esse. Então, você tem um equipamento, me fugiu o nome agora, mas você tem, por exemplo, salas para fazer podcast, chama SampaCast, os espaços. Chama SampaCast. Mas você tem espaço para teatro, você tem para muita coisa, pensando o quê? Na economia laranja, audiovisual. Sim. Então, você tem que pensar em tudo. Quem faz gestão, pensa em tudo. Eu aprendi com o Geraldo Alckmin que governar é tomar decisão. Então, tenha muita certeza da decisão que você vai tomar. Porque ela tem que, obrigatoriamente, atender pelo menos 50% mais um. Para você atender sempre o máximo possível. Vai ter coisa que não vai atender todo mundo, por perfis da sociedade, por um monte de detalhes. Mas tome a decisão. Mas tome a decisão consciente. Então, tudo que a gente faz de projeto, de discussão, a gente faz isso buscando essa consciência. Então, não custa nada, né? Eu não sei de tudo. Por mais que eu seja empreendedor, não custa nada eu sentar lá com o pessoal que... Esses dias a gente estava resolvendo o caso de uma feira. Eu sentei com um cara de um Temac ali na Liberdade para perguntar para ele, cara, como é que é seu dia a dia? Porque a dificuldade era ter o TPU, que é o termo de permissão de uso. Porque tinha 3 barracas a mais do que a prefeitura tinha colocado. Só que fica sempre uma briga. E esses caras estão lá há mais de 10 anos. Sim. Cara, não é mais fácil a gente organizar? Nem que a gente tenha que falar com todas as barracas, cada um diminui 20 centímetros para caber todo mundo. Então, você tem que ir lá, tem que sentir. É trabalhoso, mas é extremamente prazeroso quando você consegue ajudar alguém. A gente sente na pele. A feira, quando a gente organiza uma feira, é como se fosse uma cidade. A gente tem que... os mesmos problemas. É claro que é só uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. 20 centímetros para lá, 20 centímetros para cá. E organizar... egos, emoções, conflitos, né? O que o vereador acha dessa política hoje do grito, Não é meu perfil. Acho que a gente está chegando num momento dos extremos. Acho que tem muito a ver com a questão, infelizmente, e aí eu posso estar sendo até um tanto quanto quadrado, acho que até o termo é antigo já, né? Quadrado. Mas porque a gente tem muito acesso e muita tecnologia. Então, tá tudo muito rápido.
Então, o que chama a atenção das pessoas? O extremo, o grito, né? A cadeirada, isso chama atenção. Sim. Agora, sentar lá e dizer, olha, tem tanto de dinheiro, vamos fazer isso, que vai resolver isso aqui para tais pessoas, ninguém mais quer ouvir isso. A gente não tem paciência. Olha que loucura, a gente ouve agora no WhatsApp 1,5, 2 vezes a velocidade. Cara, a gente tá nos condicionando para ficar pior ainda. Então, eu entendo que essa questão dos extremos, não digo que eu sou contra. Até porque eu acho que na Câmara você tem um perfil, você tem um extrato da cidade em 55 figuras. É isso. Então você vai ter os radicais de esquerda, de direita, os mais de centro, os que defendem a religião, os que defendem o empreendedorismo. Você vai ter todos os perfis. Eu venho de uma escola, né? E eu me lembro muito bem dessa cena, quando meu pai tentou ser candidato a presidente e disputar com o Suplicy. E aí, naquela época, os dois vereadores, eles ficavam cada um no microfone. Eles queriam ser presidente da Câmara. E aí, pensa numa discussão, né? Mas numa discussão educada, mas acalorada. Terminou isso, o Suplicy ganha por um voto. Os vereadores preferiram o Suplicy. E aí, tem um costume de quando o presidente se elege, ele leva todo mundo para almoçar. Tá. E a gente foi almoçar, e a família tava lá, moleque pequeno. E eu ficava incomodado na mesa, meu pai sentado do lado do cara. E eu queria matar o cara. Porque ele tava brigando com meu pai. Sim. Essa era a minha visão. Tá. E aí eu fui entender que é no campo das ideias. Ó, vai, estressa tudo que você tem de ideia, vai até um certo ponto. Não convenceu? Não convenceu. Pode ser que o cara não queira, ou você também não apresentou aquilo que fizesse o cara mudar de ideia. Então, na Câmara é no campo das ideias. Eu acho que todo esse radicalismo, respeito quem faz, né? Desde que faça com educação e entenda que existe um próximo ali do lado, né? Ele não pode ser ditador, não pode ser... Eu, por exemplo, discuto com o pessoal do PSOL, do PT, não tenho dificuldade nenhuma. Mas em nenhum momento eu parto para o pessoal, porque ali é no campo das ideias. A gente tem que ter a capacidade de entender, igual nos negócios. Não é porque você não vai fechar um negócio com o Rubens, que você vai virar as costas e falar, nunca mais eu falo com esse cara. Pelo amor de Deus. Você vai só perder a oportunidade da vida. Agora, eu já discuti com o PT e com o PSOL, e eu já tive também aprovação de projeto meu, que eu precisava de votos do PT e do PSOL, e por não ser um cara que xinga, que grita, que é radical, eu tinha a oportunidade de ir lá, sentar com eles, explicar o projeto, e eles falaram, cara, isso é bom para uma parcela da população, eu voto também. E aí vem e vota com a gente. Então, eu acho que a gente está indo para uma questão de muita velocidade, muita necessidade de informação, muita necessidade de audiência, uma briga por audiência o tempo inteiro, né? E aí a gente está esquecendo do que realmente faz sentido, que é administrar. E administrar uma empresa não é uma coisa fácil. Administrar uma cidade é um pouco mais difícil também. Sim, e você falando assim, é mais ou menos que você sente assim um pouco essa sensibilidade até de família, né? Porque hoje mais de 50% é filho de pai separado, tem algum problema, ou tem... Né, se você passou dos 40 e não tem uma separação, você já é exceção, né? Você é exceção. Porque é muito comum, né? Então, ninguém, muitas vezes, não entende essa questão familiar, esse âmbito familiar, né? Sim. Né? A gente é aquilo que a gente aprendeu, né? Essa é a grande realidade. E as decisões que a gente tomou em cima do que a gente aprendeu. Sim. Bom, mas de qualquer maneira, mesmo essa nova política que está se configurando, né? Concordando ou não, sendo boa ou não, ela acaba chancelando aí o bom trabalho de pessoas como você, que tem esse tom conciliador, que se preocupam com resolver problemas efetivos, administrar as situações. Então... E esse viés, né, de olhar para o empreendedorismo, que eu acho que... É social também. É social porque assim, você precisa capacitar as pessoas, né?
e dar oportunidades para que elas se desenvolvam, né? Como Sim. colaboradores ou como empreendedores. Exato, sim. Que fazem parte da cidade. A cidade Exato, ela sim. precisa se movimentar. E as pessoas Sim. precisam estar trabalhando, empreendendo, Sim. gerando, né? Contratando, vendendo. Né? Por exemplo, e também incluir os excluídos. Por Sim, exemplo, sim, o sim. vereador falou do programa 60 mais. Isso. Que é como se fosse o jovem aprendiz, mas Isso, para que seria as pessoas mais sêniores. Né? É o segundo emprego aí, o 60 a mais Sim. para o 60 a mais. Como é que está esse projeto? A gente está discutindo na Câmara, está indo bem, graças a Deus. Toda lei que você busca aprovar na cidade de São Paulo, obviamente que ela demora. Sim. Porque você tem que fazer audiências públicas, você tem que rodar a cidade, as pessoas têm que entender, você tem que ver de onde vem o dinheiro, quais são as vagas que vão abrir, por onde você vai contratar, quais são os critérios. Tudo isso a gente discute. Sim. E aí é o que eu falei. Você tem que ter pelo menos 28 vereadores votando nessa lei. Não é fácil convencer todo mundo. E cada um tá também focado naquilo que defende, na lei que trabalha. Mas a gente tem, graças a Deus, conseguido, com esse tom de conciliação, né, entendendo que esse radicalismo, para mim, ele demonstra uma imaturidade, né, para entender que campanha é campanha. Por exemplo, eu estou agora concorrendo e aqueles que concorrem comigo, a gente está numa guerra. Só que dia 6 acaba. Sim. Se a gente não tiver a noção de que dia 1º de janeiro do ano que vem, a gente vai ter que se juntar, De novo? pegar aquilo que tem a ver entre eu, ele e o outro e falar, opa, a população espera isso, vamos fazer isso. Se a gente continuar em campanha, não vai dar certo. Que infelizmente alguns fazem isso porque pensam na audiência, da audiência pensa nas redes e aí pensam em outras coisas. Mas tem muita gente boa na Câmara, tem muita gente boa em Brasília, tem muita gente fazendo o Brasil virar. É que a gente costuma olhar para aquilo que aparece mais. Com certeza. E aquilo que aparece mais é extremo. Em qualquer situação. O problema é sempre aquele que né, se destaca. Mas o seu próprio histórico, né? De já vim de uma história política, de ter uma presença política importante. Outro dia eu vi um post lá sobre a Cracolândia. O que o vereador pode falar? É um problema real, efetivo? Como que se... Porque é um problema social muito grave, né? É algo que toca a vida do vereador, assim, de uma maneira Claro, com profunda? certeza. Com certeza, porque eles são vidas. Sim. Então, a Cracolândia, você pode ter atuações de players diferentes. Então, o governo do estado, o governo municipal e também o nosso judiciário. Não adianta, sei lá, prender o cara... Enquanto o policial está lá fazendo o boletim de ocorrência, ele já foi solto. Ou faz audiência de custódia e vai embora. Não adianta você falar assim, mas a culpa é do prefeito. Não, o que a prefeitura deve fazer? Fechar, obviamente, aqueles locais, aqueles hotéis que são pontos de venda de droga, se ele não tiver documentação. Então, é isso que a prefeitura faz. Não é uma questão de polícia. Levar o padrão que a gente tem no metrô de qualidade. Então foi lá, o cara quebrou a lâmpada, pichou, jogou o lixo. Você tem que ter uma equipe dobrada para ir lá e deixar limpo. Igual o metrô. Por que o metrô de São Paulo é um dos mais limpos do mundo? Porque quando ele encosta lá na ponta, até as 4 da manhã, eles trocam tudo. Se tiver um quebradinho na cadeira, eles vão lá e trocam a cadeira inteira, o assento inteiro. Para a gente ter esse costume, ninguém joga papel no chão do metrô. Exatamente por isso, para dar essa sensação de limpeza. E o governo do estado, aí sim, com a questão de segurança. Mas ali a gente tem um ponto também complicado, que é a comunidade do Moinho, que fica ali atrás, na linha do trem. E ali sim é a base onde eles organizam toda essa venda do tráfico. Como é que resolve isso? Tira todo mundo de lá? Peraí, para tirar precisa ter casa. Sim. Uma coisa é você separar quem tem problema com a justiça. Outra coisa são as pessoas que estão lá porque foram, na sua história, as condições que levaram ela para lá. Então, precisa pensar em casa para essas pessoas. E eu acredito muito nessa sacada nova que o governador teve, de trazer o governo do estado para aquela região, porque automaticamente você vai ter muito mais gente trabalhando, muito mais gente ocupando aqueles espaços.
a necessidade do Estado estar presente, então vai ter também a prefeitura presente, mas efetivamente a gente tem 3 pilares: prefeitura, governo do Estado e também o judiciário, porque as nossas leis, elas praticamente são permissivas. Sim. Essa pergunta eu fiz, não até para falar especificamente do assunto, que é um assunto complicado, leva um tempo para se falar, mas até porque a gente viu aí nos últimos anos uma melhora, e obviamente uma melhora. Sim. Qual que seria o melhor cenário? Ter uma continuidade desse trabalho ou então uma nova administração que vai ter ideias que podem ser muito diferentes. Então, assim, pensando até na continuidade dessa melhora, né? Sim. Obviamente, o governo municipal e o estadual estão muito afinados. Eu cuidava disso quando eu estava no Estado, então, Secretaria de Desenvolvimento Social é para cuidar dessas pessoas. Então, todas as comunidades terapêuticas no Estado, todas as 2.600 pessoas que a gente tirou de lá e levamos para uma comunidade terapêutica, é nessa parceria município-Estado. Antes você passava lá na Praça Princesa Isabel, parecia um acampamento do Boulos, sem terra. Gigantesco, muita gente, muita barraca, a droga rolando solta. Agora, você passa no fluxo, quando muito, tá chegando a 500 pessoas. Aí você tem uma dificuldade. Uma claro, continuar essas políticas públicas, de poder levar essa pessoa, tratar da família. E é trabalhoso isso, né? Sim. Eu vejo por mim mesmo. Eu luto contra um vício também, que é o açúcar. Tá. Então, eu luto contra a balança. Sim. Então, às vezes eu caio, às vezes eu consigo me manter uma tênis, semana. né? E os tênis? Também, É que os tênis eu acho que eu já perdi essa luta. Tá. Mas olha só, a gente tem um outro problema. E esse outro problema, ele vem exatamente agora, com essa facilitação da questão dos gramas. Pode importar tantos gramas. Você está tendo uma dificuldade, porque tem cada vez mais gente usando droga. Então, se você for na Cracolândia hoje, você vai ter perfis de pessoas que estão lá há anos, sim, mas a grande maioria, e o dinheiro rola, quando aqueles que estão usando droga vão lá, compram e saem. Ou vão usar no hotel, ou vão usar em casa, ou vão viajar. Você passa lá quinta-feira à noite, ou sexta-feira, umas 4 da tarde, tem muita gente de crachá, que o cara vai lá, vai comprar droga para aproveitar no final de semana no sítio, por exemplo. Entendi. Então é um negócio complicado. A gente tem que trabalhar a prevenção. E ao mesmo tempo que tem ali a Cracolândia, também existe muito ali os albergues, né? Que a pessoa ali, ela só vive. Ela entra, ela tem discernimento, né? Porque se ela não tivesse discernimento, ela não saberia a hora que ela tem que entrar, a hora que ela vai pegar comida, a hora que ela tem que sair. Então, como que se trabalha como que você enxerga, assim? Rubens, eu entendi o que você quis dizer. Para mim, essa é a minha visão. A gente tinha que usar o máximo da tecnologia, do conhecimento, dos relacionamentos, dos parceiros, de estrutura, para a gente chegar a fazer um trabalho personalizado. Tá. Porque quando se pensa, vou fazer um albergue, você pensa para quê? Para as pessoas que não têm casa e estão na rua. Ok. Então você pensa de uma maneira macro. Mas nós somos indivíduos, nós somos seres gregários, a gente agrega, a gente precisa estar junto, mas nós somos indivíduos. Então, um vai para a droga por um motivo, o outro vai para outro, o outro perde a casa por um motivo, seja porque usou droga, o outro é porque apostou no tigrinho, o outro é porque comprou tênis demais, entendeu? Sim. Cada um tem um perfil. O dia que o Estado, e aí esse é o grande desafio, ou a prefeitura conseguir trabalhar a questão pessoal, cada um deles, para ver, olha, esse aqui tem veia empreendedor, pô, vamos puxar por aqui. Senão, a gente vai sempre criar benefícios sociais, pensando no macro, mas que, infelizmente, se acomodam. Sim. É isso. Eu vou dar o exemplo meu também. Se eu não comprasse calça do meu tamanho exatamente, eu ia começar a comprar calça de elástico. Daqui a pouco ia estar maior. Então, também não posso ficar acomodado. Tem que estar sempre pensando em como eu vou fazer para vencer isso. É a mesma coisa em qualquer situação da vida. A gente acaba se acomodando, é natural do ser humano.
a gente quer sempre buscar o mais fácil, né? O cérebro nos faz isso. Então, no dia que o Estado ou a Prefeitura conseguir individualizar o atendimento, aí eu acho que dá muito mais sucesso. Que é o que a gente faz no caso da Cracolândia, quando a gente leva essas pessoas para as comunidades terapêuticas. Lá você tem os profissionais que tratam um a um. Você tem o horário dele passar no psicólogo, no psiquiatra. Então, vai um a um. Por isso que dá resultado e tem porta de saída. Embora não seja 100%, a gente chegou a 37% no começo de resultado, depois subimos para mais de 40% e está indo. A gente está aprendendo a cada dia. Mas é uma evolução constante. O mundo está evoluindo, o governo está evoluindo, os problemas estão evoluindo. Sim, porque a pessoa precisa comprar a ideia, né? Ela precisa ter um interesse de participar desse programa social. Não é até a internação compulsória. Eu defendo internação compulsória no caso de que... ou no viés do seguinte: se a pessoa não tem condições de entender quem ela é, e o que ela está fazendo, ela está fora de si. Sim. Se ela está fora de si, ela corre risco, né, para a vida dela mesma. Então, Estado, que tem o dever de protegê-la, eu estou prevaricando se eu não fizer. Então, eu acho que o Estado tinha, sim, que levar e encaminhar um tratamento. É isso. Não estou dizendo, vou amarrar o cara, vou jogar o cara na caçamba. Nada disso. Com dignidade, com respeito. Na verdade, toquei nesse assunto porque tem por exemplo, a Cracolândia, o cara que ele não tá... Você não consegue um diálogo com ele. Esse daí, ok, precisa, né? Mas tem aqueles lá que só vivem. Sim. Né? Ele vai lá, come, aí ele volta, ele fica esperando. É por isso que os programas sociais... Por isso que tem que ser individual, para você entender. Né? Esse é o caminho. Bom, a gente tem aqui uma lista... Dá para fazer mais umas 3 horas. Infindável de leis e projetos que o vereador... As pessoas vão buscar isso. É muito fácil. A gente vai colocar toda essa... o histórico de projetos e leis que vocês ou criou ou participou. Mas a gente queria entender, assim, São Paulo vive uma certa tranquilidade em relação à segurança, saúde, o bem social, de maneira geral, em relação ao restante do país. Com certeza. A gente ainda vive uma certa normalidade, uma tranquilidade. O nosso estado já é uma ilha. Sim. Né? Já é uma ilha. Nossa cidade também. Agora, a gente tem muita dificuldade na cidade porque a gente tem tudo. Então, se você for para as pessoas em situação de rua, a gente tem um levantamento. 60% não são do estado. Sim. 20% não são da capital. Tá. Então, você tem 80% que não são da cidade. Mas por que vem? Porque aqui tem muito serviço. Sim. Aqui o cara passa fome só se ele não quiser ir comer. Porque tem um bom prato. Você tem tantos outros espaços. Você tem vaga em albergue. Então, por isso que eu volto. Que eu acho que o grande desafio é individualizar o atendimento. Individualizou, ok. Aí você entende aquele problema e dá saída. Mas Gilberto vai precisar de muita gente. Sim, vai precisar de muita gente para ajudar as pessoas, é isso. O que o empreendedor, agora só voltando um pouquinho para o empreendedor, o que ele espera, o que ele pode esperar do trabalho do vereador no próximo mandato? Continuar defendendo as oportunidades para que o empreendedor tenha um melhor resultado e um resultado mais rápido. Mas como assim, Gilberto? Se a gente precisar legislar tem alguma coisa que precisa abrir empresa e está demorando, a gente vai para cima. É um problema de imposto numa determinada região. A gente pode sim, e é uma ideia do Ricardo, a gente abrir bolsões para empreendedores, e aí em várias áreas na cidade, para a gente tentar levar um pouco mais o trabalho e o emprego para a periferia. Para a gente diminuir uma conta, que é a do transporte público. Só da Zona Sul e da Zona Leste, entre ônibus e metrô, a gente transporta todos os dias, 2 vezes por dia, a população do Uruguai, que vem para o centro e volta. Então não faz mais sentido a gente deixar o emprego na ponta? E aí você potencializar dizendo para o empreendedor, faz lá
que esse imposto eu vou baixar, ou que eu vou tirar por tanto tempo. Eu vou te dar um certo benefício. Essa é a ideia do que a gente está discutindo com o Ricardo, que é a descentralização da cidade. Isso não é uma ideia nem minha, nem do Ricardo, nem de ninguém de agora. O negócio já vem sendo estudado há muitos anos na cidade e que eu entendo que é o melhor caminho. Então, acho que a gente está no caminho seguro para São Paulo, né? A prefeitura tem trabalhado bastante. Tem muita coisa a fazer? Sim. Tem muito problema? Tem. Nós somos 12 milhões e meio de habitantes, né? Numa área gigantesca, com todos os tipos de perfil das cidades. Tem o cara que tem dificuldade de comer e tem o cara que joga comida fora em todas as refeições. Sim. Tem todos os perfis da nossa cidade. Não é simples, não é fácil. Mas a gente está num caminho seguro para São Paulo, principalmente junto com o governador Tarcísio. Está tudo bem encaminhado. Nós realmente somos uma ilha, né? Então, você que quer arriscar, arrisca em São Paulo. Vou dar só um dado para a gente finalizar aqui, porque eu sei que o tempo de vocês já foi. Ó, a gente teve só no ano passado mais de 300 mil novas empresas abrindo na cidade de São Paulo. Fora essas, 41 mil voltaram para a cidade. Tá. Empresas que tinham saído, Guarulhos, Osasco, Campinas. Quando o Ricardo começou a fomentar essa questão com a Desampa, com crédito para o pequeno empreendedor junto com o governo do estado, e aí o Ricardo, como ele põe uma parte, então aqui fica mais crédito. 41 mil empresas voltaram para São Paulo. Então, olha a evolução que tem, né? São Paulo realmente é a terra do empreendedor. Olha, a gente poderia colocar essa percepção, porque a gente mora em São Paulo, a gente empreende em São Paulo. A gente faz parte desse fomento, né? Mas, visivelmente, nos últimos tempos, a gente tem uma melhora cada vez melhor. Isso é uma percepção de empresário mesmo, e de cidadão também. Eu acho que a cidade, ela enquanto o resto do país está piorando, a gente está piorando menos. Claro que a gente está melhorando, mas se fosse para fazer um paralelo, a continuidade de um programa que já está dando certo, na minha visão, seria o melhor cenário hoje para a gente como cidadãos paulistanos. Uhum. E acredito que o vereador perceba isso também. Não acho que... e aí a gente está falando aqui para uma audiência, né? Então, volto a colocar esse ponto. Talvez certas pessoas falem do jeito que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir algumas certas ideias, certos conceitos. Mas será que não é melhor a gente continuar num cenário que está dando certo, que está sendo feito um trabalho de qualidade para acreditar em algumas promessas vazias, né? Então... Eu entendo que assim, é como se fosse um empreendedor que vende, vou dar um exemplo, que vende sandália. Uhum. Né? Você está lá, você colocou o produto no mercado, você ainda está vendendo muito bem, por que você quer mudar para bota? Mudar? Não, vou vender bota porque eu acho que talvez vai chover. É isso mesmo. Cara, você está vendendo, está indo bem, o que você quer mexer? Né? Não, e é uma visão mesmo de empresário e empreendedor que está na cidade. Vereador, a gente agradece demais a sua participação. É uma honra enorme, um prazer, né, ter essa oportunidade de conversar, a gente conversar um pouco sobre esses problemas, sobre as soluções. O que faltou a gente falar? O que o vereador tem para a gente terminar esse nosso bate-papo? Na verdade, eu acho que deu para a gente falar bastante coisa, mas também faltou muita coisa, porque são anos de história. Sim, claro. Mas, em suma, sim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz de ser convidado, reconhecido como um empreendedor também, né, e poder vir falar para um grupo seleto que são empreendedores da nossa cidade. Eu tenho certeza que agora, como é online, vai para o mundo inteiro. Então, você do mundo vem investir aqui em São Paulo, porque aqui é a terra do empreendedor, está dando certo. E eu quero continuar, obviamente, lá na Câmara.
em todos os momentos, defendendo o que eu vivo e o que eu acredito. Tá vendo? Não é só política, é trazer empresas, vem empreender aqui. É isso. É o amor pela cidade, né? É isso. É o respeito pelas pessoas e cada vez mais gerar negócios dentro da nossa cidade. Então, assim, é sensacional, realmente foi um prazer enorme. História que algumas histórias a gente não conhecia sobre a sua, né, sobre o seu passado, sobre essa história bonita que você tem. Um empreendedor serial, né, vereador, e se Deus quiser, por muito tempo mais fazendo criando essas condições aí para que a gente continue vivendo numa cidade cada vez melhor, né? Isso aí, esse é o grande desafio, mas eu estou pronto para isso, né? E grato por estar aqui hoje. Imagina, a gente que agradece, já éramos fãs, né? Já éramos amigos. Sim, sim. E agora... Obrigado, Rubens. Mais ainda. E torcemos muito para que isso permaneça por muitos, muitos anos. Ótimo, se Deus quiser. Gente, gratidão mesmo pelo convite, estou muito feliz. Aprendi também bastante com vocês, né? Ver os irmãos trabalhando e pensando junto e colocando as coisas nos devidos trilhos. E ainda assim, sendo referência, eu acho que isso é o mais importante, sendo referência para os empreendedores como vocês são, é um motivo de me dar orgulho de estar aqui, né? Com Obrigado. vocês, dividindo essa mesa. Então, obrigado mesmo. Imagina, a gente que agradece. É isso aí. E agradecer o Estúdio Voz, que a gente está gravando hoje, podcast.com.br. Eles vão te ensinar também a fazer um podcast como esse aqui. A gente ainda é aprendiz. Nosso negócio é a feira, mas a gente faz o podcast para passar histórias como a do vereador e vocês conhecerem as pessoas por trás dos negócios, né? Então, para a gente é um grande prazer fazer esse podcast. Muito obrigado, Rubens, e até a próxima.